Os povos indígenas são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus, no final do século XV. Existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, e a população de índios, segundo critérios do censo de 2010, é de aproximadamente 817 mil. O que são os povos indígenas? Quando estamos falando de índios, estamos falando de um grupo de pessoas reconhecidas como os primeiros habitantes do Brasil. Os índios são os seres humanos que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui quando os portugueses chegaram, em 1500. Não se sabe com precisão a população de indígenas no Brasil quando os portugueses aqui chegaram, mas as estimativas mais aceitas trabalham com a possibilidade de que havia de 5 a 7 milhões de índios no território nacional. Infelizmente, o número de indígenas atualmente em nosso país é sensivelmente menor. Segundo o censo de 2010, o total de pessoas que se autodeclararam indígenas foi de 817 mil. A autodeclaração, como percebemos, é o método utilizado no censo para identificar essa população em nosso país. Entretanto, existe um método mais técnico que pode ser usado por pesquisadores da área. De onde vieram os povos indígenas? A chegada do ser humano ao Brasil se explica pela chegada do ser humano ao continente americano, e, uma vez que isso aconteceu, as migrações foram trazendo levas de grupos humanos para o território de nosso país. Atualmente, a teoria ainda mais aceita é a que fala que os humanos chegaram ao continente americano por meio de migrações terrestres. Estas aconteceram por meio do Estreito de Bering, que separa o Alasca da Rússia. Isso foi possível porque essas migrações teriam ocorrido no período da glaciação, havendo, portanto, uma passagem que ligava as duas regiões. As lutas dos povos indígenas. Depois de tornarem-se escravos da colônia portuguesa, os povos indígenas passaram a enfrentar diversas lutas em torno da própria sobrevivência. Com o extermínio de povos indígenas e a escravidão, milhares de famílias e indivíduos afugentados se refugiaram em áreas remotas, evitando o contato com pessoas não indígenas. Sendo assim, esses povos perderam acesso e direito às próprias terras, sem a possibilidade de cultivar alimentos ou ter acesso a rios para pescar, já que as grandes cidades iniciaram suas atividades em torno das águas. Daí em diante, os enfrentamentos às invasões, às queimadas, aos grileiros, à fome e à discriminação, tornou-se uma árdua rotina dos povos indígenas. Crimes contra os povos indígenas. Em 1967, Jader Figueiredo, um procurador federal, publicou um relatório de 7.000 páginas que catalogou milhares de atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas, incluindo assassinatos, escravidão e roubos de terra. Em um caso notório conhecido como o Massacre do Paralelo 11, um barão da borracha ordenou que seus homens arremessassem dinamite em uma aldeia indígena do povo Cinta Larga. Aqueles que sobreviveram ao ataque foram assassinados por seringueiros que os atacaram com facões. Entre 1970 e 1980, uma nova onda de construção de hidrelétricas e estradas e o desenvolvimento de atividades de pecuária e mineração causou a morte de milhares de indígenas, além de deixar sem terra outros tantos. Dezenas de povos indígenas foram aniquilados neste período. Com a nova Constituição redigida em 1988, os indígenas e seus apoiadores fizeram pressão por mais direitos. Desde então, eles têm conseguido muitos avanços, ainda que não tenham acesso aos direitos territoriais que têm garantidos na Constituição e na lei internacional. A luta pela garantia dos direitos indígenas se confunde com a própria história americana, trazendo à tona questões socioambientais e humanitárias que ainda precisam ser discutidas. O marco do movimento indígena data de 1940, no México, momento em que foi realizado o primeiro Congresso Indigenista Americano, Convenção de Pátzcuaro, com o objetivo de criar e discutir políticas que pudessem zelar pelos índios da América. Porém, no Brasil, começaria a se manifestar de maneira mais organizada apenas na década de 70, tendo em vista a necessidade de proteção de terras em relação a políticas expansionistas da ditadura militar. Logo após esse período, em 1983, o primeiro deputado federal indígena é eleito no país, reforçando a ideia de que, para evoluir em sua luta, os povos indígenas precisariam ser representados por quem a conhecia e vivenciava de fato.
Nos anos seguintes, os indígenas fizeram-se presentes no Congresso Nacional e na política de forma geral, organizando protestos e criando grupos autônomos de reivindicações. Algum tempo se passou até que, em 2002, fosse criada a PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como uma maneira de unir as necessidades dos povos em geral em uma única voz. Os indígenas possuem como objetivo central de sua movimentação política a conservação e delimitação de áreas indígenas, ou seja, terra. Porém, esse conceito é muito mais amplo do que o conceito literal. Dentro do conceito terra, estão inseridas reivindicações como educação, saúde diferenciada, respeito e reconhecimento à cultura, projetos socioeconômicos destinados aos diversos povos, áreas de preservação e fiscalização ao cumprimento de leis e demarcações. A luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que apenas o território físico. Uma de suas grandes exigências é a possibilidade de manter sua cultura, seu modo de vida. A 15ª edição do Acampamento Terra Livre, comentado no início desse texto, trouxe a pauta Sangue Indígena nas veias, a luta pela terra e pelo território e contou com cerca de 4.000 pessoas na capital do país. O grupo defendia a transferência da FUNAI do atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além disso, eles também desejam mudanças na demarcação de terras indígenas, a que hoje compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por fim, foram questionadas mudanças recentes feitas pelo governo federal, como a alteração para a posse de armas de fogo no Brasil e a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.